pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado Volume 2. Nós vamos começar o estudo de soluções, ok? Então aqui vai falar, soluções são misturas homogêneas, nós já vimos o que são misturas homogêneas, e podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, então existem misturas homogêneas, Existem soluções gasosas, líquidas e sólidas. Sólido é muito comum as ligas metálicas, Então, quando a gente tem as ligas metálicas, por exemplo, latão, a gente tem uma mistura, uma solução sólida, tá? Lembrar disso. Soluções são formadas pelo solvente e pelo soluto. Numa solução com água, ela também poderá se apresentar como soluto. Exemplo, quando temos uma solução de álcool hidratado. A maior quantidade é de etanol, que é o solvente, e a menor quantidade de água, que é o soluto. Então, nós temos aqui solvente, aqui o soluto que vai ser adicionado, é solvente, Então, nós vamos ter a água normalmente, que você vai ver, na maioria dos casos, ela é o solvente ali, mas ela pode ser o soluto também quando, por exemplo, eu tenho a questão do álcool hidratado. Lembrando que álcool e água, são dois compostos polares e quando eu adiciono álcool na água, a gente consegue formar uma solução. Então, eles se misturam ali, Aqui a gente vai ter os tipos de solução, que é importante vocês saberem. A insaturada contém menos soluto que a capacidade do solvente. Vamos supor que a capacidade do solvente é de solubilizar 15 gramas do soluto em 100 ml. E você vai adicionar ali menos que 15 gramas. Vamos supor que você adicione 10 gramas. Então, você tem uma solução insaturada. Saturada é todo soluto dissolvido no solvente. Então, nesse caso, você adicionou os 15 gramas e você tem uma solução saturada. Supersaturada contém mais solutos do que a capacidade de solvente. Então, normalmente ali, vamos supor que a água tem capacidade de solubilizar 15 gramas daquele soluto. Só que aí você aqueceu a água. Quando você aquece, você aumentou a solubilidade ali daquele determinado sal. Isso quando o aumento da temperatura aumenta a solubilidade para aquele sal. E você, aquecendo a água, você conseguiu solubilizar, ao invés de 15, conseguiu solubilizar 17 gramas. Então, essa solução está supersaturada. Uma outra questão que pode aparecer é quando ela está saturada com o corpo de chão. Você está ali, vamos supor que naquela temperatura que você esteja, a água solubiliza os 15 gramas e você adiciona 20. Então, você vai solubilizar apenas os 15 gramas e os outros 5 gramas vão ficar aqui depositados no fundo, tá? Isso é a solução saturada com corpo de chão ou corpo de fundo. A capacidade máxima de um soluto de se dissolver em uma dada quantidade de solvente em certa temperatura é determinada pela grandeza do coeficiente de solubilidade. Então, quando a quantidade de soluto ali for menor do que o coeficiente de solubilidade, então eu tenho uma solução insaturada. Quando for igual ao coeficiente de solubilidade, ela é saturada. Quando for maior, é supersaturada, se houver aquecimento ali, E se não houver aquecimento, você tem saturada com corpo de chão. Então, ele fala assim, como fazer diluição e concentração dessas substâncias. Quando o solvente é retirado de uma solução ou é acrescentado a ela, a quantidade de soluto em massa ou quantidade permanece inalterada. Então, olha só, quando você adiciona ali o soluto, você vai ter 15 gramas ali naquela quantidade de água. Se você adicionar mais água, você vai ter a mesma quantidade de soluto ali. Vai mudar só a massa do solvente, tá? É por isso que ele fala aqui, a quantidade de matéria de soluto permanece o mesmo. Então, se você tem uma solução aqui, acrescenta
solvente, ela vai ficar diluída, porque você adicionou mais solvente. Agora você não tem 15 gramas em 100 ml mais, você vai ter 15 em 200 ml, então diluiu. O volume final vai ser maior do que o inicial. A massa de soluto é igual. A concentração inicial aqui que você tinha, ela é maior do que a final, que agora você tem um volume maior, aumenta o volume, diminui a concentração, tá? E quando é o contrário, quando você consegue diminuir a quantidade de solvente ali, então você vai concentrar. Isso significa que a massa do seu soluto não vai mudar, mas o volume inicial vai ser maior do que o volume final. Então, a concentração final vai ser maior do que a concentração inicial. Não esqueça disso aqui. Então, para diluir, você acrescenta mais solvente. Para concentrar, você retira o solvente ali por evaporação. Não adianta você retirar o solvente aqui direto, não, porque aí você vai estar retirando também o soluto, tá? Tem que acontecer aqui uma evaporação do solvente, nesse caso. Então, pessoal, é só isso aqui para a parte teórica. Vamos para os exercícios para eu conseguir explicar para vocês aqui, né? Eu vou mandar essas aulas para vocês junto com essa aula que eu estou gravando. Identifique as questões falsas e explique o que está errado na afirmativa. Já vou adiantar para vocês aqui. Aqui você tem, por exemplo, o latão, mistura de cobre e zinco é uma solução sólida. Comentei para vocês, né? No caso da liga metálica, existiam soluções sólidas. Soluções saturadas apresentam o soluto em quantidade menor. Foi isso que eu falei lá em cima? Quando está saturada, a quantidade de soluto é menor ou é igual? A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases nos líquidos? Olha só, pessoal, eu até comentei para vocês lá, quando ocorre mudança de temperatura, ocorre mudança na solubilidade, né? O álcool é apolar, eu falei com vocês que o álcool é apolar e por isso não se mistura solvente polar com água. Eu mostrei para vocês, inclusive, uma solução que é formada por álcool e água, né? Então, isso aqui tá certo. Pense direitinho aqui. Lembrando que aqui tem 3 afirmativas que estão falsas. E lembrando que você tem que explicar por que tá falsa. Analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem embalagens transparentes, outras foscas. Se lermos as instruções dos rótulos, vamos ver aqui. Para conservar, quando está fosca, né, da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e do calor. Lembrando, gente, que quando é fosco é porque normalmente os raios solares podem atuar ali como catalisador para uma reação e você não vai ter o produto que você tinha inicialmente, tá? Quando vê essas embalagens foscas é porque você tem que manter longe do sol. Normalmente é recomendado que você mantenha tudo longe do sol, né? Não deixe os produtos ali, porque podem acontecer reações e você ter alteração do seu produto inicial. Então, depois dessa explicação, marque a alternativa aqui que for correta. A 3. Você tem o hipoclorito, o hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água, perfume. Então, ali, pessoal, quando você tem a água ali vai ser normalmente o que eu falei para vocês, solvente, né? E você tem aqui os solutos solubilizados em água, né? Então, marque aqui a alternativa correta sobre solvente, soluto e a solução. A4. Um estudante, estudando soluções em química, foi à cantina na escola e pediu uma água gasosa. Se você falar água gasosa, gente, parece que você está pedindo a água no estado físico gasoso. E o que ele realmente quis ali pedir? O que a gente chama de água com gás, né? Então você vai ter que explicar por que isso aqui está errado. O único cristal de um sólido é adicionado a um becker contendo uma solução daquele mesmo sólido. Pessoal, aqui em A, você tem o caso da solução que está saturada com corpo de chão. Não esquece disso.
Você adicionou ali, não solubiliza mais, então você tem uma solução que era saturada e agora ela está saturada com corpo de chão, que foi apenas um que você acrescentou ali, né? E nessa questão vai ter mais do que uma alternativa correta, serão 3 alternativas corretas. E em B aqui você adicionou e ele solubilizou, então quer dizer que ela não estava saturada, então ela estava insaturada, né? Poderia solubilizar mais ali, o coeficiente de solubilidade não tinha sido atendido. Agora aqui não, você já tinha uma solução saturada e adicionou mais, então já estava saturada essa solução aqui. Então, em C, a solução já estivesse saturada, né? Ou supersaturada, no caso. E aqui pode ser que ela esteja supersaturada e, por exemplo, eu tenha aquecido e com o tempo ela foi resfriando. E na supersaturada também acontece o seguinte, quando ela é instável, aí você adiciona mais, aí que acumula mais aqui ainda em C. Então essa aqui pode ser que ela seja supersaturada ou saturada com corpo de chão já. As duas opções para C são possíveis, ok? Então muito cuidado ao usar esse termo supersaturado aqui. Bom, pessoal, só isso. Qualquer dúvida podem entrar em contato.